boa tarde, Santa Catarina. Um abraço especial para você que escolheu passar esse início de tarde de sábado com a gente e com o Clube da Bola. É uma alegria ter a sua companhia. Hoje vamos falar da Série B, encerrada a competição. Contra todas as probabilidades, a Chape venceu. Os outros resultados favoreceram ao Verdão e nosso time do Oeste escapou do rebaixamento. Tem Leão da Ilha, que também está na Série B do ano que vem. Tem o Criciúma, que conseguiu o acesso para a Série A. Temos o Marcílio Dias, campeão da Copa Santa Catarina. Copa Santa Catarina, e vale uma vaga na Recopa Catarinense e também na Copa do Brasil. Copa do Brasil é, dinheirinho no bolso. Vamos falar da Série A. Será que vai dar Palmeiras? Botafogo ainda tem fôlego. Atlético, Flamengo, já a gente vai falar sobre isso. Seleção brasileira e muito mais. Para o programa ficar daquele jeito, do jeito que o povo gosta, precisamos da colaboração da galera de casa. Manda uma mensagem pra gente, nosso número de WhatsApp vai aparecer aqui na tela, é o 48, é o 991914706, não apareceu ainda, mas eu vou repetir, 48, 991914706. Vale um comentário, vale uma foto, vale até um desabafo, ou uma pergunta para os nossos comentaristas que eu vou começar a apresentar agora. Direto do oeste do estado, ele falou que acreditava. Eu mandei aquela energia boa pra cá e pergunta pra ele se após o jogo eu não mandei mensagem. Mandei sim, Sérgio Badá. Não poderia estar diferente, sorrindo, porque a Chape foi difícil. Mas a Chape conseguiu agora organizar a casa para 2024. Muito boa tarde, Badá. Olá, Marcelo Mancha, boa tarde a você, a todos que estão nos acompanhando aí no Clube da Bola. É verdade, terminado o jogo, ainda no momento de euforia, gentil e simpático como sempre, Marcelo Mancha é nosso e mandou uma mensagem feliz da vida, porque a gente sabe que o amigo tem um carinho especial pela Chapecoense, por Chapecó, como nós aqui de Chapecó temos um carinho muito grande pelo nosso Marcelo Mancha. Mas acabou o pesadelo, a verdade é que acabou o pesadelo, o Chapecoense teve mais sorte do que juízo, buscou a permanência na Série B, foi comemorado aqui como se fosse a conquista de um título, mas é que a gente sabe o que o torcedor da Chapecoense sofreu esse ano, o ano passado, e diante da dificuldade que era para buscar a permanência, a Chapecoense conseguiu o milagre e permanece na Série B, e agora vamos começar a tratar do próximo ano para que não seja tão sofrido como foi esse ano que está terminando agora. Legal, Badá, vou refazer o convite, nosso WhatsApp é o 48991914706, já vai preparando a sua mensagem aí, manda pra gente que eu vou estar lendo aí durante o programa. Vamos pra Criciúma, no sul do estado, esse é Série A literalmente, gostei da camisa polo, um tom muito legal, muito moderno, Renato Semensati. Tigre também já começou aí a trabalhar nos bastidores, tem gente já indo embora, com certeza gente chegando daqui a pouquinho. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Badá. Por aqui tudo tranquilo na capital do futebol de Santa Catarina. Criciúma segue fazendo a sua reformulação, o que é perfeitamente comum quando um time sobe de divisão, né? O Criciúma vai para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tá rindo do quê, Badá? Da capital. Não, eu tô rindo de alegria, cara, de satisfação. Criciúma é a capital do futebol de Santa Catarina. E um torcedor ontem me encontrou aqui, ó, bom que vocês comecem a amadurecer a ideia. Quando o Criciúma vier jogar aqui, nós vamos fazer o jogo das faixas. Chapecó ficou 10 anos assim. Nós vamos entregar a faixa pro Criciúma, por subir pra Série A, e o Criciúma entrega as faixas pra Chapecoense, né, meu amigo Jorge? Pela permanência na Série B. Vai ser o jogo das faixas, Criciúma e Chapecoense. Muito bacana, eu acho que pro cenário, eu falei do Criciúma, essa reformulação que está fazendo, 14 jogadores não renovaram o contrato, isso é normal. Agora, tão importante quanto quem fica, e o Criciúma perdeu o Arilson, o Coritiba fez uma proposta aí na casa dos R$150 mil mês para ele jogar a Série B, e aí você não tem como, na minha opinião, o Criciúma fez certo, poderia até fazer uma ginástica financeira e cobrir a proposta. Mas o Arilson, 30 anos, nunca jogou a Série A do Brasileiro, é um ponto de interrogação, se vai bem ou não vai bem numa Série A, e na Série B ele joga, e o Coritiba vem muito forte. Agora, eu chamo a atenção, e conversei já com o Badá sobre isso também, a importância da permanência da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu conheço aqui, fiquei 2 anos disputando a Série C, acompanhando o Criciúma disputar a Série C, e é terrível, é muito difícil de voltar, e chamo a atenção
para o crescimento do futebol catarinense no cenário nacional. 2023, nenhum time na Série A, nós tivemos 3 times na B e 2 times na C. Nós estamos terminando a temporada com uma projeção já confirmada de um time na A, continuamos com 3 na B e o Figueirense na Série C. E o Paraná perdeu um time na Série A. Tem um só, igual Santa Catarina, e tem só 2 na B. Então, não tenho esta informação precisa, mas acredito que Santa Catarina possa beliscar mais uma vaga na Copa do Brasil, o que é muito importante para a próxima temporada. De qualquer maneira, mostra o crescimento de Santa Catarina no aspecto nacional essa temporada. Legal, Renato. E antes de apresentar a lenda do futebol amador aqui da grande Florianópolis, Fábio Machado, queria levantar uma questão que o Renato pode até responder, não sei se vai ter a resposta, mas vai até conversar com a gente daqui a pouco. Nosso estagiário aí, o Lucas, o galã dos motoboys, levantou uma questão muito interessante hoje pela manhã, enquanto a gente editava o programa. Ele falou assim, poxa, Mancha, ano que vem, né, dá pra dar um pulinho ali em Criciúma pra assistir alguns jogos, Flamengo, Grêmio, enfim, esses jogos grandes que chamam muita atenção do público. Mas ele falou, só falta o Criciúma vender o mando de campo e esse jogo acontecer longe demais, em outro estado. Assunto interessante, mas para daqui a pouco, porque agora ele está na área. Fábio Machado, 74 gols com a camisa do Floresta. Tem estátua ali na região do Bela Vista, entre as divisas entre São José e Florianópolis, tem uma estátua de Fábio Machado. Fábio, exemplo do que eu perguntei pro Badar, né? Já começa a projetar agora 2024, garantido na Série B. Situações diferentes, mas Avaí e Figueira também, né? Já estão de olho lá no ano que vem. Muito boa tarde, Mancha. Boa tarde, amigos do Clube da Bola. Eu achei até que eu não ia falar no programa de hoje. Eu achei que o programa de hoje ia ficar o programa inteiro ali, o Badar jogando confete pro Semensati jogando confete porque um tá na Série A, o outro se manteve na Série B, sabe lá Deus como. Mas que bom, tá aqui comigo, então deixa eu falar. Concordo com o Renato Semensati numa situação, concordo muito com ele. O futebol catarinense, há 2 meses atrás, ele parecia que nós teríamos um final de ano muito trágico, né? Porque o Avaí estava na zona do rebaixamento, a Chapecoense para cair, tivemos o Figueirense, que foi até o último jogo, e no final da história não caiu ninguém. E tivemos 2 acessos, que é o acesso do Brusque, né, para a Série B. Isso. E o acesso do Criciúma. Então, viu, Renato, vai acontecer sim, muito provavelmente no próximo ano, claro que não vale para esse ano, Santa Catarina pode galgar no ranking, né, das federações, onde já estivemos muito bem colocados. Então, tudo isso para dizer o quanto foi importante a Chapecoense ter ficado na Série B. E aqui de forma muito sincera, viu, Badá e pessoal do Chapecó, nós conversamos aqui no Bastidores. Muito bom. Foi uma rodada impressionante, assim, para quem era ali chapecoense, torcedor da Chapecoense com o coração na mão, né? Porque podia sair um gol do Tombense lá a qualquer hora. Mas foi muito legal. Como é muito legal também voltar para a elite do ano que vem, nós temos agora o Criciúma como representante. Então, se tire lições desse ano. É importante pegar, vamos supor, campanhas vencedoras, como foi o caso do Brusque, do Acesso e do Criciúma e os outros times, para tirar lições, para aprender, para crescer junto, para absorver. Isso é importante no futebol de Santa Catarina. Legal, Fábio Machado. E com a gente hoje também o Jorge Júnior, ele que é jornalista dedicado ao esporte, meteu aquela camisa amarela bonita aqui na tela do Clube da Bola, e ele que é do Marcou no Esporte, né, do nosso querido Fabiano Linhares. Jorge, o ano vai terminando e depois do que a gente imaginava, o saldo ficou positivo, como bem disse o Fábio Machado. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Mancha, Badá, Renato, Fábio. Tô de amarelo para mostrar que o grande time de Santa Catarina em 2023 foi o Criciúma, ganhou sub-15, sub-17, sub-20, catarinense, subiu para a Série A. Um pouquinho mais de esforço, podia até ter sido campeão da Série B, e é o grande time de 2024-23, e já tem a projeção para ser o time que irá ser batido na próxima temporada. A gente vai poder falar um pouco analisar esse ano, né? A gente teve o Figueirense na última rodada lá, se não fosse o Thiago Gonçalves salvando, poderia ser um ano catastrófico. Agora tem um momento de SAF, venda de SAF, o valor da SAF é muito abaixo em comparação com os outros clubes, é muito mais baixo do que outros clubes menores do que o Figueirense, a sua importância no cenário do futebol catarinense e brasileiro. O Avaí está em reformulação, se o Criciúma liberou 14, o Avaí liberou 17 para a próxima temporada, contratou 35, fez 3 montagens de times num mesmo ano e não deu certo, conseguiu só no máximo escapar de rebaixamento. Então tem bastante coisa para a gente falar. Saudar aí o Renato Semensati, meu parceiro de longos carnavais aí.
Legal demais. Jorge fica com a gente. Fazer o seguinte agora, com imagens, Sérgio Badá. Imagens da vitória da Chape. Tem os bastidores aí da permanência. Queria que você falasse um pouco pra gente. Você estava lá, viveu cada segundo, cada minuto dessa partida. A partida ela começou nervosa, tensa, né, o Marcelo Mancha? Porque quando você não depende apenas de si, fica tudo mais difícil. O Vitória até largou na frente, fez 1-0, foi um pânico total na Arena Condá. Mas aí o Marcinho, que foi um dos destaques do time, já renovou o contrato, inclusive, nos últimos jogos, foi muito bem, fez o gol de empate e aí acalmou um pouco o ambiente, o torcedor já estava irritado nas arquibancadas. E aí no segundo tempo o Chapecoense foi para cima, o Kaique finalmente acabou fazendo um gol na Arena Condá, virando para 2-1 e o Bruno Nazário fez esse golaço aí, fechando em 3-1. Mas não era o suficiente, era preciso que o Sport Recife goleou o Sampaio Correia e lá foi tranquilo. Agora o drama mesmo foi o jogo da Tombense, né? O Tombense que se ganhasse colocava a Chapecoense na Série C. Mas o Mirassol, que tinha chance inclusive de acesso, grande trabalho do técnico Mozart, acabou ganhando por 1-0, gol de Luiz Otávio, ex-zagueiro da Chapecoense, e aí a festa tomou conta da Arena Condá, torcedor invadiu o gramado, foi comemorar com a torcida do Vitória, né? E depois foi festa na Arena Condá, festa na cidade, festa em todos os lugares, porque, acima de tudo, um sentimento de alívio muito grande, porque o ano foi um pesadelo para o torcedor do Verdão. Até trio elétrico teve, até carreata, foi iniciativa de uma emissora de rádio aqui de Chapecó, mas valeu a festa e os jogadores, que até 2 jogos atrás estavam sendo xingados pelo torcedor, acabaram sendo aplaudidos na Avenida Getúlio Vargas, que é onde o torcedor de Chapecoense normalmente comemora as conquistas do Verdão, e esta foi uma conquista muito importante, porque quem é daqui sabe o que representaria um rebaixamento para a Série C. Poderia comprometer o futuro da Chapecoense como clube de futebol, mas no fim deu tudo certo e a Chapecoense está aí na Série A. Agradeço a mensagem também do Renato Semensati. Logo depois do jogo, o Renato mandou uma mensagem muito legal, muito bacana aí, também valorizando a permanência da Chapecoense. E o sucesso do Criciúma, bem rapidinho, tem um motivo. E vocês se lembram, no início do ano, eu ganhei uma camisa do Criciúma, da Embralite. Mostrei aqui no Clube da Bola. Tá lá em casa, guardada. Tá aí o motivo do sucesso do Criciúma. Eu sou pé quente. Foi me mandarem uma camisa do Criciúma para mim e o Criciúma arrebentou. Como disse o Jorge ali, em todas as categorias, inclusive subindo para a Série A. Então, a minha parte eu fiz e por isso que o Criciúma teve um ano tão vitorioso assim, seu Marcelo Mancha. Tenho certeza que sim, Badá. A tua energia é sempre muito positiva, essa vibração legal. E a banda, a charanga do Criciúma, fica até um recado do Renato Semensati conversar com o presidente para incentivar a charanga a aumentar, porque aquilo entra na cabeça do adversário e fica 15 dias. O cara joga mais 3 rodadas com a música do Criciúma ainda na cabeça, atrapalha demais a concentração. Pode falar, Semensati. Não, 2 coisas. Primeiro, percebo que tem gente que ainda não se recuperou do outdoor, por isso está fazendo gracinha comigo e com o Badá. Percebo que ainda não se recuperou, mas não tem problema, entra férias agora, tudo passa. E segundo, quando você quiser, eu trago detalhes sobre a questão dos ingressos. Quem quiser assistir a Série A do Campeonato Brasileiro, vai ter que, na torcida visitante, R$250 vai ser o preço pro visitante. E o Criciúma já anunciou uma majoração, um aumento, que é normal, no preço das mensalidades de sócios. Hoje já está tudo preenchido. São 18 mil sócios, legal, mais os 10% do visitante da capacidade do estádio Heriberto Wilson. Quem quiser assistir Série A no estádio Heriberto Wilson, que não seja no lado do visitante, vai ter que ser sócio. Mas hoje não tem, o Criciúma não está associando hoje por falta de espaço no seu estádio. Tá certo, o cara leva o filho para ver o Grêmio, para ver o Corinthians. Então. já morre com quinhentão. Fazer o seguinte, a produção preparou ali uma artezinha, uma retrospectiva ali de números da Chapecoense, ali, posições esse ano. Coloca pra gente, só pra gente conferir. No estadual, ficou nas quartas. Na Copa do Brasil, foi só na primeira fase. E na Série B, o 16º lugar, que salvou o Verdão do descenso, né, de cair para a Série C, rebaixado para a Série C do ano que vem. Vamos fazer o seguinte, falar de Série B agora, Novo Horizontino e Criciúma. O Criciúma, melhor dizendo, se despediu
com derrota, mas atingiu o objetivo que era estar entre os 4 com o término da competição, por isso está na Série A do ano que vem, Renato. Foi um jogo que o Criciúma perdeu a vice-liderança, né? Perdeu o vice-campeonato porque acabou sendo superado pelo Juventude. Mas depois da conquista do acesso, o que é que aconteceu? O Criciúma foi muito desfalcado para jogar com o Novo Horizontino. E toma um gol com 1 minuto, né? Numa falha saída de bola ali do Gustavo, goleiro. E o Novo Horizontino já faz 1-0. E depois vai fazer 2-0 com o Rômulo, para mim um dos melhores jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro. O que é que aconteceu? Por mais que a direção tentou manter o foco para esse jogo, em busca do vice-campeonato e tudo mais, o Felipe Mateus tinha uma cirurgia de desvio de septo para fazer, fez, não viajou. O Arilson perdeu o cunhado, não viajou. Então tinha o Claudinho suspenso, enfim, alguns jogadores que poderiam... Aí o belíssimo gol do Rômulo de fora da área. Para mim, se eu sou o Criciúma, e eu acredito que tem outros clubes, eu vou atrás desse jogador aí para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Novo Horizontino dominou o Criciúma, fez o 2-0, merecidamente venceu. Por longo período ali do jogo esteve na Série A do Campeonato Brasileiro, mas aí com a virada do Juventude, o Novo Horizontino acabou caindo para o 5º lugar e não subiu. E com a vitória do Juventude, o Juventude acabou sendo vice-campeão e o Criciúma terminou em 3º na classificação geral. Mas aí aquela história que vocês conhecem. Foi um time que já tinha alcançado o seu objetivo, o Criciúma, que já tinha subido, e o Novo Horizontino, que estava brigando pelo acesso, muito focado, dominou o jogo e mereceu a vitória. Legal. Da mesma forma, temos uma artezinha do Tigre também, só para o torcedor, para o telespectador, para o internauta que está acompanhando o Clube da Bola, relembrar aí como é que foi o ano 2023. Foi campeão estadual. Na Copa do Brasil foi até a 2ª fase. E na Série B ficou na 3ª posição. Tá na tela. Na Série B ficou em 3º. Tá certo, então. Fábio Machado, Jorge Júnior, falar do Avaí. Foi uma despedida pro torcedor. Representou um pouco como é que foi o ano do Avaí, né? Ficou ali na média um pouquinho pra cima, se escapou aí de rebaixamento no final, na reta final, mas o 0-0 com o Ituano. Mancha, a campanha do Avaí também foi de muita agonia na Série B, como disse o Badá, em relação à Chapecoense. A única diferença é que o Avaí saiu antes, saiu ali faltando 3, 4 rodadas, então não ampliou, né, essa agonia por torcedor, mas a campanha foi igualmente ruim, eu acho que depois nós vamos mostrar a arte aí, né, então foi muito ruim. Esse jogo foi aquele jogo chamado fim de feira, sabe, aquele clima de fim de feira. Olha só que interessante, no domingo passado, no encontro da família dos primos Costa, lá, viu, Mancha? Com o Gazu, a rapaziada toda lá, tu viu? Eu falei com um torcedor do Avaí, disse assim, ô Fábio, torcedor do meu lado reclamando do futebol do Avaí. Eu já sabia que o futebol do Avaí é isso aí. Sim, mas daí, não vai reclamar? Não, eu vim aqui para ficar com meus amigos e tomar um chopp. Ele estava passeando na ressacada, porque não dava para cobrar nada. O Avaí perdeu muita chance na primeira etapa, como, aliás, muitas vezes criou, né, nesse Campeonato Brasileiro da Série B, depois acabou cedendo espaço, mas no final, Mancha, um 0-0, olha, modorrento, um 0-0 final de feira, um 0-0 em que muitos jogadores aí já sabiam que estariam na barca, já saiu 17, conforme falou ali o Jorge Júnior, vai sair mais essa semana, né, porque o presidente disse essa semana que vai trocar o perfil, e eu vou ser muito sincero, de todos que saíram, nenhum jogador vai deixar saudade. O único que produziu e que vai ficar no Avaí é o goleiro Igor Bom. Esse sim, esse salvou. Esse aí fez com que o Avaí não tivesse rebaixado, inclusive, ou não tivesse levado essa agonia até a última rodada. Mas isso aí, ó, 0-0, fim de feira. Quem foi ali não foi nem para torcer, foi ali para tomar um choppzinho com os amigos, comer um cachorro quente com o filho. Isso aí era um jogo bom para levar aquele menino, sabe? Aquela criança, aquele sobrinho que nunca foi no jogo. Ó, vou te levar lá no jogo, que não vai ter problema nenhum, tá tudo certo. Agora, claro, teve protesto de torcida, teve faixa da torcida organizada, dizendo que o Júlio Hertz é o pior diretor, o pior presidente. Normal, gente, normal. Futebol, eu sempre costumo dizer aqui no rádio o seguinte, Avaí Futebol Clube, mas não é clube. O Avaí não é clube no sentido que eu não vou lá para tomar um banho de piscina na ressacada, o Renato não vai disputar um torneio de tênis na ressacada, porque não tem. O Avaí é futebol, é atividade fim. Então, quando a bola não entra, aí não tem jeito. O torcedor critica e protesta. Legal, Fábio. Bota a artezinha aí do Avaí também. Dá uma relembrada como é que foi o ano do Avaí
em relação às competições que participou. No estadual foi até as quartas. Na Copa do Brasil também ficou na primeira fase. Na Série B foi o 13º, né? E percebo que Matheus não levou em conta a Copa Santa Catarina para o Leão, mas o Marcílio Dias está comemorando demais. Vamos fazer o seguinte, antes do Jorge Júnior, vamos dar uma olhadinha na sonora. Júlio Hertz, presidente do Avaí, fez um pronunciamento, não foi bem uma entrevista coletiva, mas ele foi lá na sala de imprensa, ligou a câmera, ligou o microfone e passou uma mensagem para o torcedor. Essa mensagem tinha quase 5 minutos, a gente editou um pouquinho ali os principais momentos dessa fala do presidente Júlio. Pode rodar. Olá, torcedor havaiano. Estou aqui hoje para falar com cada um de vocês. E não posso começar essa conversa sem um pedido de desculpas. Os resultados que obtivemos em campo este ano decepcionaram a todos. A expectativa do torcedor era grande, assim como a nossa também era. Trabalhamos muito, investimos, cobramos de todos os profissionais, buscamos o melhor e infelizmente os resultados não vieram. Mas aprendemos muito e reconhecemos que é preciso melhorar. Para isso, já trabalhamos pensando em 2024. Garantiremos tranquilidade e recursos para o departamento de futebol atuar, desde o planejamento para a próxima temporada. O tempo e continuidade são fundamentais, assim como a responsabilidade e planejamento. Ainda há muito a fazer, mas desde já quero informar que vamos mudar o perfil do elenco para 2024. Contamos com o seu apoio. E o futuro? De imediato confirmo sim que recebemos a primeira parte da verba da Liga Forte União. Esses recursos serão utilizados na continuidade do processo de reconstrução do clube. Estamos colocando em curso nos últimos 2 anos. Em especial no pagamento das dívidas, das suas mais diversas modalidades. Com a recuperação judicial, decidimos combater de vez o problema que tanto atrapalha o crescimento do Avaí e poderia até comprometer o futuro do clube. Temos responsabilidades enormes e não vamos deixá-las de lado. Daí, esse foi o pedacinho que a produção separou pra gente. Jorge Júnior, não foi uma coletiva, mas até entendo, né? Era mais uma mensagem, tipo uma prestação de contas aí do presidente, de como é que foi 2023, como é que o torcedor havaiano, como é que a sociedade de Santa Catarina recebeu esse pronunciamento do presidente Júlio Hertz. Ô, Márcio, tá nesse trecho que foi retirado e que vocês conseguiram. Não sei se o Avaí editou o vídeo depois, mas tinha uma musiquinha triste no fundo, aquela musiquinha apoteótica para dar um sinal estamos em reconstrução, vamos refazer o Avaí, reconstruir o clube. Mas dessa vez, nessa versão, tá sem a musiquinha. Então tá a versão mais seca. Mas o torcedor ficou muito chateado com esse pronunciamento. Depois, nessa semana, o presidente foi em 2 rádios, deu entrevistas, falou sobre mudança de perfil, sobre os objetivos do ano que vem, que vai ter uma construção na ressacada, vai ter um gramado sintético no CFA, vai ter um investido, já recebeu o dinheiro, 23 milhões da Liga Forte União para fazer isso, para mexer na estrutura do clube, também no futebol, que vai ter uma mudança. Mas, eu já falei no Marconi Sport, vou até repetir aqui, como o Fábio falou, o Avaí é futebol clube, o Avaí não é Avaí planilha futebol clube. As contas estão em dia, a diretoria está mexendo nessa parte, está deixando o clube em ordem, recuperação judicial, toda essa parte, mas se não tem resultado dentro de campo, não vai ter um torcedor que vai chegar com uma faixa na ressacada. Obrigado pela planilha verdinha. A planilha está toda certinha, tudo em dia. Se a bola não entra, se tem jogador ruim, jogador que não acrescenta, e nesse elenco do Avaí que disputou a última Série B, tinha muitos jogadores sem condições de disputar o que o Avaí merecia, que era disputar o acesso, ficar lá em cima, tentar buscar uma vaga na Série A. E o torcedor, o Mancha e todos os amigos, tanto do Avaí quanto do Figueirense, sofreu demais. E o presidente pediu desculpas, tem que ser aceito pelo torcedor, porque ele pediu desculpas e reconheceu. Mas o torcedor não pode ser exigido de mais nada. O torcedor fez tudo. Quando ninguém esperava nada, 8 mil pessoas no jogo de Copa, 5 mil pessoas no jogo de Copinha. Quando ninguém dava nada, o torcedor estava ali dando a sua demonstração de apoio e de carinho e não teve nada em troca. Até a camisa do Centenário, que acabou atrasando, ela deve ser entregue uma parte agora no final do ano e a outra em janeiro. Legal, Jorge. Acho que a internet do Jorge ali é aquela discada ainda. Porque tinha musiquinha, Jorge. A gente ouviu aqui a musiquinha. Mas ele falou isso aí.
Não, ele falou que tiraram a musiquinha na edição. Não, tinha. Eu tô ouvindo pelo Codec. O Codec. Aqui, Mancha, eu vou falar rapidinho. Eu quero dizer o seguinte. Nenhum torcedor com musiquinha, sem musiquinha, com aquela musiquinha aumentando de volume na hora de que o Avaí vai ser bom em 2024, baixando na hora da desculpa, gente, parecia propaganda eleitoral. Mas eu quero dizer o seguinte, não comoveu nenhum torcedor. 0 torcedor do Avaí ficou comovido com a mensagem. Eu vou explicar por quê. A melhor desculpa que essa diretoria do Avaí pode dar para o torcedor é fazer um time vencedor no ano que vem. Porque já é o 3º ano de promessa. Mas peraí, como 3º ano de promessa se o Júlio Ré está lá 2 anos? Porque ele foi eleito. Ele participou de uma campanha. E na campanha ele fez promessa para poder ganhar voto dos conselheiros. Então o Avaí já está indo para o 3º ano de promessa. O que eu penso, é minha avaliação, convoca uma entrevista coletiva, chama todas as rádios, todos os veículos de TV, todo mundo, bota um cafezinho lá, porque daí se tiver um cafezinho, bolachinha, o Jorge, que é o nosso Tais. Jorge, que é o Jorge e o Mancha. Eles são 2 Tais, ô Badá. Nas coletivas, eles comem até o prato, eles comem tudo. Aquela boca nervosa. Mas aí, beleza. Aí cada um faz a pergunta que tem que fazer. Fica muito insano, né? Um presidente Aqui, fala, ninguém pergunta, ninguém questiona, ninguém pergunta se os laterais vão ficar, que são horríveis, por que o Barroca vai ficar, sabe? São situações como essa. Mas, enfim, o Departamento de Comunicação achou melhor fazer isso aí, mas para a torcida em geral, o efeito foi ao contrário, o tiro saiu pela culatra. A gente tem que ir pro intervalo para falar de Copa Santa Catarina no próximo bloco, mas coloca a tabela aí, tabela final da Série B, pedir pra produção colocar na telinha pra gente. Rapidinho aí, fazer um giro rapidinho, já começo com o Badá. Badá, foi isso, Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético. Vamos pra Série A, Sampaio, Tombense, Londrina e ABC, que jogou. O ABC fez muito poucos pontos, Londrina também, vão pra Série C. Alguma coisa que te surpreendeu? Rapidinho. Não, Mancha. O Juventude, eu acho. Criciúma eu esperava que fosse subir, sem demagogia. O Atlético de Goiás também e o Vitória. Surpreendeu o Juventude. Já a Carpina assumiu o Juventude num jogo aqui em Chapecó, num domingo de manhã. Estava na zona de rebaixamento e levou o Juventude para o vice-campeonato com Alan Ruschel de novo sendo protagonista. Acho que foi o grande destaque o Juventude desta Série B. E lá embaixo eu acho que ficou de bom tamanho, né? Com todo respeito, simpático aí o Sampaio Correia, o Tombense, Londrina e o ABC, mas faça um bom proveito da Série C. Tá certo. Renato Semensati, alguma coisa muito diferente, alguma coisa que te surpreendeu aí nessa tabela final? Não consegui ouvir, Marcelo, desculpe, tá? Alguma tá com muita coisa, chuva aqui, não consegui ouvi-lo. Alguma coisa te surpreendeu nessa tabela final? Os 4 que acessam a Série A, os 4 que vão para a Série C? Ô, Mancha, enquanto não pega lá... Fábio Machado, o Renato, vamos organizar o Renato. Enquanto arruma lá, eu vejo 3 decepções aí. O Sport, o Guarani e o Ceará. O Sport e o Guarani, porque estavam no G4, até passaram muito tempo no G4. Pareciam que eram 2 times que iam subir e perderam o fôlego. O Ceará pelo investimento, é um dos times que mais investiu para a Série B. Tu vê, tá lá no outro lado da tabela. Agora é evidente que o Criciúma, desde o começo, já estava pontuando, uma oscilação aqui, uma oscilação ali, mas a gente já dava. Agora, claro que a grande surpresa é o Juventude, sem dúvida nenhuma. Jorge Júnior, pra gente ir pro intervalo, algum time ali que te surpreendeu demais por não ter conseguido acesso, por estar na zona de rebaixamento, algo assim? Eu acho que já é até um termo, né? O Sport botafogueou, né? O Sport esteve lá perto, namorou e não beijou. Acho que o Sport botafogueou. Já na turma que tá ali de baixo, eu achei que a Ponte Preta, eu até achei que a Chapecoense ia ser rebaixada. A Chapecoense conseguiu um resultado espetacular e pra gente é muito bom o não rebaixamento da Chapecoense, mas eu achei que a Ponte Preta seria o ano dela de despedida da Série B. Mas acabou ficando. Tá certo. Fazer o seguinte, rápido intervalo, na sequência a gente volta para falar de Copa Santa Catarina, rapidinho. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fatten my plate again. Y'all cats know we always play to win. GNG to the stars, son. Haters took this shit too far, son. So that's all for you. I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your schemes. The badder you seem, the more lies you tell. The more lies you sell. Now by surprise you fell into my death trap, right into my clutches. Stupid.